Está começando ganhando o jogo dessa sexta-feira. Deixa eu, antes de mais nada, parabenizar os torcedores do Grêmio pelo aniversário de 120 anos. Parabéns ao Grêmio nesse 15 de setembro, completando 120 anos de história, embora o Grêmio não tenha dado para o seu torcedor o melhor dos presentes ontem, né? Pelo contrário, uma atuação vergonhosa, uma péssima atuação do Grêmio, um nó tático sofrido por Renato Portaluppi para o português Pedro Caixinha. Eu já tinha visto o Renato ficar no bolso do Abel Ferreira, eu já tinha visto o Renato ficar no bolso do Sampaoli, eu já tinha visto o Renato ficar no bolso do Cuca, eu já tinha visto o Renato ficar no bolso de um monte de gente. Nunca tinha visto o Renato ficar no bolso do Pedro Caixinha. Ontem nós vimos isso e o Grêmio perdeu por 2-0 e poderia ter perdido por mais. O Ganhando o Jogo está começando com a força de Estrela Bet, a casa de apostas oficial da torcida colorada. Estrela Bet, entre e faça sua aposta. Leite Dália, leite que combina com o seu momento. E eu lembro que a hora certa do programa, 11h04, tem o oferecimento de Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Gutierrez Sanches, uma vergonha a atuação do Grêmio ontem. Quem sabe mais uns 15 dias de folga resolvam aí, Gutierrez. Pois é, bom dia. Antes de mais nada, parabéns ao Grêmio, à sua torcida. São 120 anos, não é pouca coisa. São 120 anos de coisas muito grandes conquistadas pelo clube e também muito pelo seu torcedor, óbvio. Senão não seria metade do que é. Então, parabéns para todo mundo. Agora, sobre ontem, foi uma das piores atuações do Grêmio na temporada, no Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida, e olha que o Grêmio jogou muito mal contra o Vasco, o Grêmio jogou muito mal contra o Santos, o Grêmio jogou mal contra o Goiás, e eu te diria, Cristiano, que só foi colocado no bolso pelo Pedro Caixinha e quase tinha sido colocado no jogo da Arena, que daí conseguiu resolver, virar, mas ontem se confirmou que realmente o Renato cabia nesse bolso do Caixinha. O Renato não entendeu no início, o Vijaçante tentou explicar para ele, ficou nítido isso na transmissão da TV, e depois a gente percebeu também que durante o jogo o Renato também não entendeu, tentando solucionar de maneiras assim, dá para se dizer, atabalhoadas. As trocas dele no intervalo foram assustadoras, ele termina o jogo com 5 atacantes, o Vijaçante, que era o cara que estava na seleção, ele deixou 90 minutos em campo, e depois do jogo ele fala que é um cara que chegou da seleção. Então, assim, a lista do que o Renato fez ontem foi muito ruim, mas mais do que o jogo, ele conseguiu piorar na coletiva. Não é a primeira vez que o Renato transfere responsabilidade para os jogadores, de falta de competitividade. Eu não vi isso ontem, sinceramente. Eu vi um time desorganizado, um time que jogou muito mal, que por essa desorganização falhou demais individualmente, falha do goleiro, falha dos 2 zagueiros, muita gente jogando mal, pouca participação de jogadores de frente, de meio, e um Grêmio esburacado no meio campo. Tem muita gente para falar aqui e foi realmente uma atuação muito ruim. Por essas e por outras que o Grêmio tem nenhuma chance de ser campeão brasileiro, né? O Renato falou da matemática, mas não é o caso. Carlos Guimarães, um nó tático do Pedro Caixinha para cima do Renato? Eu tenho uma ideia, bom dia, tanto quanto não é impopular, mas é uma coisa que potencializa. As minhas opiniões não são impopulares, elas têm talvez uma... São perfeitas. Não sou esse. Esse é o personagem do Auto Fidelidade, não sou esse. Eu acho que qualquer um daria um nó no Renato ontem. Eu acho que o Pedro Caixinha simplesmente colocou o time dele em campo. Eu tô falando sério. Eu acho que qualquer um daria um nó no Renato ontem. Vamos lá. Uma boa leitura. Eu começo com a premissa, depois vou pela premissa, né? Ou seja, o antes, e depois eu vou por aquilo que ele fez durante o jogo. A ideia dele foi repetir o que aconteceu nos últimos jogos. Pulvar meio de campo, colocar um cara próximo do Soares, fazer aquele sistema com jogadores que têm retenção de bola. Não funcionou. Não funcionou primeiro porque o time do Bragantino demonstrou uma coisa que o Grêmio, mesmo com esse sistema de muitos jogadores no meio de campo, ainda não tem. Que é uma intensidade alta. O time do Grêmio, nas vitórias que teve com esse meio de campo, não foi por causa da intensidade, foi por causa de preenchimento de setor
e de jogadores que não estavam isolados em suas funções. Todo mundo tinha companhia. Pois bem, o time do Bragantino é físico. O time do Bragantino é físico. O jogador menos físico do Bragantino é o Sacha. O Bragantino tem um trio que é puramente físico, não acho nem tão inteligente, pelo menos um deles eu não acho tão inteligente, mas é muito físico. Começou o jogo. Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Elinho. Esse último, para mim, é o menos inteligente deles. Outro jogador super físico, puramente físico, Sorriso. O menos físico é o Sacha. Pode pegar. Os menos físicos são Sacha e, sem preconceito nenhum, um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Sim. Do Campeonato Brasileiro, Foi não vamos melhor ter em campo ontem preconceito. pra mim. Não vamos ter preconceito com esse jogador chamado Juninho Capixaba. O Aderlan, o outro lateral, é físico. Também não é muito esperto, assim, inteligente, mas é físico. Contra um time físico, de jogadores muito fortes. E eu citei 3 jogadores que são fortes pra caramba. O Elinho, ele é puramente um jogador de arrancada curta. E se não são fortes, são rápidos, pelo O menos. Matheus né, cara? Fernandes é forte. O Lucas Evangelista é forte e técnico. Tu combateu o meio de campo preenchido com força. Aí vem o segundo tempo, onde o Renato pensou, pô, vou ter que botar mais velocidade, mais força ofensiva e velocidade. O que ele fez? Ele foi mudando o time, e o time no final tinha um meio de campo, um meio campista, o Vijaçante. O restante foi tudo atacante. O Grêmio termina com Vijaçante, mais Iturbe, Galdino, Ferreira, Soares e André. O André. 77, eu não lembrava o nome, lembrava o Sim, número. o Grêmio produziu mais com esses caras, sim. Houve gol perdido pelo André, um gol feito. Sim, mas em Soares termos... errou gols. o Soares também. Reinaldo na cara do Cleiton. Mas em termos táticos e em termos de força, o Grêmio ontem voltou a ser aquilo que um dia... E ele está bem. Zé Aldo Pinheiro, que um dia o Zé Aldo Pinheiro disse, ele abandonou essa tese para se fixar no goleiro, tá? O Grêmio... Falta ao Grêmio explosão. Falta ao Grêmio vitalidade, falta ao Grêmio logo intensidade, mesmo com o meio de campo preenchido. Ontem foi isso.